Então tá Esse bom. ficou show. Eu vou deixar esse aqui, ó. Mais real. Mas voltando aqui, então, gente, assim, né? Realmente assim, é uma situação. Eu sou da opinião, eu, Denise, né, de que quanto mais honestos, né, nós formos, melhor é, sabe? E eu estou falando em todos os sentidos. Por exemplo, vou falar alguma coisa da minha vida pessoal, tá? Se uma pessoa, não estou falando de amigo, familiar, nem nada disso, assim, mas se uma pessoa me faz alguma coisa, né, que me desrespeitou, que me feriu, enfim, isso não quer dizer que eu vá tratá-la mal, tá? Mas eu também entendo que eu não sou obrigada a aceitar, né, essa pessoa desculpas, né? Então eu acho que assim a nossa conduta tem que ser sempre o mais autêntica, né, e honesta possível. Como eu já falei, eu já passei muita vergonha de, às vezes, cumprimentar, né, fazer menção de cumprimentar uma pessoa e a pessoa me ignorar na cara dura porque não se sentiu à vontade, até eu aprender, né? Mas essa sou eu, né? Então, hoje eu espero, e, enfim, teve uma vez que aconteceu uma situação que essa eu vou contar para vocês, que foi assim, eu acho que eu nem sei se eu já contei isso. Tinha uma professora que era de dentro da minha casa, assim, no sentido de, às vezes eu estava trabalhando, né, e o meu pai faz 4 horas, ele faz café, né? E aí ele faz o café, que aliás é uma delícia, e essa pessoa vinha aqui para tomar café, né? E sentava eu não estava em casa, tá? Então ela vinha aqui, tomava café com os meus pais e tudo mais e tal. Isso eu trabalhava lá na Faced. Quando eu fui demitida, né? Eu sei assim, na verdade, uma pessoa que também era de dentro da minha casa foi um cara que puxou o meu tapete, literalmente. E eu já sabia disso porque, assim, eu fazia eventos, eu tinha muitos projetos, e aí ele colocava o nome dele, enfim, né? Uma pessoa totalmente antiética, que eu já vinha me afastando, mas eu sabia que ele vinha nesse movimento porque eu estava aparecendo demais ali, né? Aí eu me lembro que a pessoa do financeiro falou assim para mim: olha, eu vou te falar uma coisa, Denise, que assim, você não sabe o quanto você vai se dar bem saindo daqui agora. Enfim, essa professora foi uma das primeiras, claro, né, minha mãe estava viajando, ela estava na casa da minha irmã, eu estava aqui com meu pai, e aí entrei no carro, né, assim, a gente estava nas férias, e eu falei para o meu pai assim: pai, fui demitida. E, tipo, né? E aí depois eu saí sozinha para dar uma volta, né? Porque não ia me desesperar na frente dele nem nada. E comecei a chorar, assim, de tristeza mesmo, porque eu falei, poxa vida, né? Realmente conseguiram, né? E liguei para essa pessoa, né? Ela já sabia, né? Bom, resumindo a história, todo mundo aí já deve ter vindo aqui no Hiper ABC, né? Sim, né? Tá. Sim, sim. Então tem aquele primeiro elevador ali, né? Eu estava com a minha mãe, ela estava com o filho dela. O elevador abriu, ela deu de cara comigo. Ela fez assim, ó, com o telefone. O filho dela fez assim para mim. Não me cumprimentou e nem cumprimentou a minha mãe. Aí, vou contar uma outra coisa para vocês. Limão. Vou contar uma coisa interessantíssima para vocês. Pandemia, né? Aí a UENG tem um contrato de 2 anos, né? A PUC também tem contrato, enfim, todos os lugares que ela estava trabalhando
a demitiram. Para quem vocês acham que ela ligou? Sem comentários, né? Então, assim, acontece, né? É uma questão de cada um. Ela é essa pessoa, né? A forma como eu vou lidar com isso diz respeito a mim, né? Claro que eu fiquei chateada no começo, mas hoje, né? A hora que ligou, eu falei assim, eu nem me surpreendi. Comecei a rir. Eu falei, ai, meu Deus, mereço, né? Mas enfim, tá? E isso responde um pouco dessa pergunta aqui, ó, né? O que devemos fazer, né? Quando você invalida um pensamento, né? Quando você questiona esse pensamento, quando você percebe que você pode se comportar de uma maneira diferente, tudo muda de figura. Você tem condições de não se chatear tanto e de compreender que isso é uma questão do outro e não minha, né? É aquela coisa. Outro dia eu escutei uma história muito interessante. Vocês querem ouvir? Porque eu anotei, porque achei muito legal. Posso ler para Eu vocês? quero. Pode ler. Não. É assim, ó. Um dia eu peguei um táxi para o aeroporto. Estávamos rodando na faixa certa quando um carro preto saiu de repente do estacionamento direto na nossa frente. O taxista pisou no freio bruscamente, deslizou e escapou de bater em outro carro. Foi mesmo por um triz. O motorista desse outro carro sacudiu a cabeça e começou a gritar para nós nervosamente. Mas o taxista apenas sorriu e acenou para o cara, fazendo um sinal de positivo. E ele o fez de maneira bastante amigável. Indignado, eu lhe perguntei, por que você fez isso? Esse cara quase arruína o seu carro, a nós, e quase nos manda para o hospital. Foi quando o motorista do táxi me ensinou o que eu chamo agora de a lei do caminhão de lixo. Ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, de raiva, traumas e desapontamento. À medida que suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar e, às vezes, descarregam sobre a gente. Nunca tome isso como pessoal. Isso não é um problema seu, é dele. Apenas sorria, acene, deseje-lhe sempre o bem e vá em frente. Não pegue o lixo de tais pessoas e nem o espalhe sobre outras pessoas no trabalho, em casa ou nas ruas. Fica tranquilo, respire e deixe o lixeiro passar. O princípio disso é que pessoas felizes não deixam os caminhões de lixo estragarem o seu dia. A vida é muito curta, não leve lixo com você. Limpe os sentimentos ruins, aborrecimentos do trabalho, picuinhas pessoais, ódios e frustrações. Ame as pessoas que te tratam bem e trate bem as que não o fazem. A vida é 10% do que você faz dela e 90% da maneira como você a recebe. Tenha uma ótima vida e uma lixeira vazia. A hora que eu li isso aqui, eu falei, putz, né? Tem que anotar, né? Porque pessoa... Verdade. E é isso, né? Então, o que nós devemos fazer? Na prática, gente, na maioria das vezes, é a gente ensinar o que é seu e o que é do outro. Vale a pena você sofrer por aquilo que não é seu? Que benefício que você vai ter, né? Carregando essas frustrações, carregando, né, ódio. O que isso faz, né, com a gente? Então, acho que se a gente consegue perceber isso em nós mesmos,
fica mais fácil de você demonstrar isso para o outro, né? De você ensiná-lo a perceber isso, né? E aí você talvez não deixe, mas melhore muito um hábito que a gente tem de se menosprezar, né? De ignorar os nossos valores, as nossas qualidades. E foi tudo aquilo que eu falei para vocês que a gente faz, né? Quando a gente normaliza, né, as nossas questões e mostra que outras pessoas têm sofrimentos semelhantes e que às vezes elas até lidam com eles de uma maneira mais agressiva ou mais prejudicial para a vida delas, elas não precisam fazer a mesma coisa, né? Então existe, ou pode, né, existir uma outra alternativa para que você lide com aquela mesma questão, né? Então cada um de vocês descreveu uma experiência com relação aos seixos, né, que foram jogados na lagoa. A TCC propõe isso, né, que a gente enxergue outras formas de repente, ao invés de eu mergulhar e esperar a água me limpar, né, eu posso oferecer para a água, né, tudo aquilo e sair de lá tão leve e tão limpo quanto eu gostaria, né. Os problemas vão continuar, né, a vida vai continuar, a gente vai ter várias questões, mas, disso a gente não pode fugir, né, e a ideia não é essa, é a gente ampliar o nosso repertório e ter condições de dar respostas mais adaptativas para tudo aquilo que a gente, vivencia, tá. Falta muito. É esse grau de maturidade que eu quero alcançar. E vai, não tem por que não. Bom, vamos só mais um pouquinho, né, vocês já devem estar cansados também, né. Nos experimentos comportamentais, então, a mudança de pensamentos pode ser significativamente mais profunda se a cognição for sujeitada a um teste comportamental, isso é, se o paciente puder ter uma experiência que refute sua validade. Eu já dei um exemplo disso, né, que é aquela questão de você falar assim: "Ai, fulano não me liga mais, não pensa em mim, né, não quer minha amizade". E aí você fala assim: "Você já ligou para a pessoa?", né, vamos fazer o caminho inverso? Vamos tentar? Tá, então essa é uma experiência comportamental. "Ah, eu vou sempre pelo mesmo caminho, que saco, é muito chato". Você já tentou fazer um caminho diferente ou sair mais cedo e observar as coisas que estão ao seu redor, para ver o que você pode encontrar de interessante, né? "Eu vou sempre nos mesmos lugares". Muda de lugar, né, vai tomar um café. Tem um paciente meu que eu sempre falava assim para ele, "Tira 5 minutos do seu dia para tomar um café, onde quer que você esteja". E isso ajudou muito, porque ele percebia que aqueles 5 minutos no final do dia dele faziam uma diferença absurda, né, era um tempo que ele tirava para ele. Entre um trabalho e outro, era um momento que era dele, de apreciar aquele café, de estar com ele mesmo, né, e eram 5 minutos contados no relógio, porque era o tempo que ele tinha, né, de ir de uma escola para outra. Então essas são experiências comportamentais. No início do tratamento, você geralmente vai colocar o foco nos pensamentos específicos para algumas situações, os quais costumam ser mais suscetíveis à mudança. Esses pensamentos, gente, são aqueles que estão mais presentes, tá? Geralmente as pessoas te descrevem aquilo que está mais presente nesses pensamentos automáticos. Eu já até falei para vocês que nem sempre eles estão diretamente ligados às crenças, tá? Eles podem, às vezes, até não ter nada a ver com aquelas crenças, mas é importante que a gente questione esses pensamentos, porque eles são um caminho, né, para que a gente alcance, para que a gente chegue
aquelas crenças intermediárias, né, que vão justificando, né, os nossos comportamentos e as nossas interpretações disfuncionais, tá? Então, e aí esses pensamentos são mais fáceis realmente de mudar, né? Como esses que eu falei, né? Tira 5 minutos do dia para você e vê se esse experimento é funcional ou não. Liga para aquela pessoa que você acha que não está falando com você por algum motivo, né? E ao invés de perguntar por que ela não te ligou, liga para bater um papo, só para falar, fala assim, oh, eu tô com saudade, faz tempo que a gente não conversa, e por aí vai, tá? Então são esses pensamentos, essas situações assim que estão mais na superfície, né? Que a gente consegue mudanças mais rápidas, né? Já na metade do tratamento, continuamos a trabalhar com os pensamentos automáticos, mas também ele vai focar na modificação das cognições mais generalizadas, seus pressupostos adjacentes e crenças nucleares. Gente, eu vou explicar isso para vocês, né, a partir da próxima aula, o que são, né, quais são essas crenças nucleares, né, e esses pressupostos adjacentes, mas a gente já lembra daquela imagem do abacate. Então, a gente está saindo, né, da casca do abacate e está entrando já naquela polpa, tá? Então, a gente já está conseguindo, na metade do tratamento, modificações ali dessas justificativas que a gente dá para a nossa vida, né? Da minha incapacidade, da minha inadequação, né? Então, tudo aquilo que a gente permite, né, que seja tão que domine tanto, né, a nossa vida, a gente já consegue focar mais, né, generalizar para essas crenças, né, para esses pressupostos aí, e aí sim a gente alcançar, então, essas crenças nucleares, tá? Mas no início isso é muito difícil, porque é um processo doloroso, né? Você admitir para você mesma que aquilo não é realista, né? Ou que você tem uma outra forma de lidar com isso, pode ser bastante doloroso, né? Como qualquer processo psicoterápico. Então, o tratamento vai continuar, idealmente, até que os transtornos do paciente estejam em remissão e ele tenha aprendido as habilidades necessárias para prevenir uma recaída. Isso é super importante, gente, porque a gente, né, como eu já falei para vocês, tinha, né, agora vem melhorando bastante, até pela eficácia, né, da TCC, de que a gente só lidava com sintomas, né? Só que um trabalho bem feito, ele às vezes leva mais tempo num trabalho de prevenção de recaída do que nessa remissão dos sintomas, tá? E do transtorno em si. Então, prevenir por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês hoje a aula inteira, assim, os problemas vão continuar acontecendo, coisas ruins vão continuar acontecendo, situações difíceis, né? A gente vai se surpreender com algumas pessoas, né? Se surpreender negativamente. E aí a gente precisa lidar com isso de uma maneira mais funcional, né? Então, você tem que buscar estratégias em você mesmo. Pode ser que você não consiga e que você precise novamente de ajuda. Isso não é um problema. Mas desde que você tenha consciência, né, do quanto o seu repertório já foi ampliado e de quantas estratégias você já aprendeu e pode reproduzir em situações que não são iguais e às vezes nem semelhantes, tá? Mas você tem essas estratégias em você e aí você pode utilizá-las. Tanto que essa pessoa, quando volta para a terapia, às vezes é muito mais fácil, porque aí você só precisa relembrá-la de alguns processos, né, que ela já passou. Será que isso não foi um gatilho para, né, te levar para aquele lugar onde você não se sentiu tão bem? Enfim, então é uma estratégia muito válida, tá?
Uma coisa que é super importante que a TCC vem, né, priorizando cada vez mais é essa questão de enfatizar o positivo, tá? Então é importante que você mostre para aquela pessoa, e que ela perceba e que ela tenha consciência do quanto ela já progrediu e do quanto ela tem, né, de positivo. Ela não precisa ser uma top model, mas ela é uma pessoa que tem uma habilidade social que é invejável. Então, ao invés de você fazer essa comparação, você fala assim: "Cara, você conversa com qualquer pessoa, você é uma pessoa super atraente, você é super interessante, porque você tem assunto para tudo, porque você, né, tem uma beleza que, né, você chama a atenção para você, porque você é uma pessoa que, tem o seu brilho", enfim. Então, isso é Você, muito quando sorri, ilumina o ambiente. é isso, é isso. Querida. Tá, então isso é muito importante, gente. E é assim, as pessoas custam acreditar nisso, né, um exercício diário, assim, é uma coisa que é muito e você tem que cobrar isso, você tem que dar isso como tarefa para essa pessoa. Faça, repita, perceba, tá? Que é uma das coisas que em todas essas terapias de terceira onda da TCC a gente vai falar sobre, valorizar esse positivo. Bom, quanto aos exercícios de casa, né, então facilitando a mudança cognitiva e comportamental entre as sessões, eu já falei um pouco disso para vocês, né, então a TCC, como quer que nós sejamos os nossos próprios terapeutas, ela não vai trabalhar com você só naquele horário específico da sua terapia. Você tem uma tarefa que tem um propósito, que tem que estar muito claro para você enquanto terapeuta, e tem que ser muito bem explicado para aquela pessoa. Ela tem que compreender por que ela está fazendo aquela tarefa, tá? E que se ela não fizer, isso não é um problema, isso também tem algum significado naquele momento, tá? Mas ela tem que principalmente entender que ela vai vivenciar aquele processo psicoterápico durante a semana inteira, e não só durante aqueles 50 minutos, uma hora que ela está dentro do consultório. Tá? Então, uma das grandes vantagens da TCC é essa, né, de você poder exercitar tudo aquilo que foi falado e que foi. Deixa eu só salvar o vídeo aqui. Tudo aquilo que foi falado e tudo aquilo que foi trabalhado naquela sessão, você colocar em prática, né? Então, aquela ligação para o amigo, você mudar o seu caminho, você tirar 5 minutos para você, você se cuidar mais, você se olhar no espelho e ver o quanto seu sorriso é bonito, enfim, buscar, né, essas estratégias, né, de várias formas. E para isso a gente tem atividades mesmo que depois, né, eu vou mostrar para vocês, então, que são tabelas, que são diários, né, enfim, tem uma série de estratégias, de tarefas de casa, né, que vão facilitar o nosso trabalho. Ajudar o paciente a avaliar e responder pensamentos automáticos, né, que ele provavelmente vai ter entre as sessões, então a gente sempre faz uma revisão, né, e ele sempre vai dizer que pensamentos que podem ter surgido entre essas sessões e até durante essas práticas, né, das tarefas de casa. Ajudar o paciente a pensar em soluções para os seus problemas para colocá-los em prática durante a semana. Então, lembrando novamente, né, que é um processo colaborativo, então a gente não vai só tacar tarefa para ele. Essas tarefas são discutidas. E aí elas podem ser, elas são uma troca, né? Aquela pessoa pode falar assim: "Ah, não, mas isso aqui não, acho que para mim não vai rolar, né? Não é muito a minha cara".
Tá, então vamos pensar em alguma coisa que seja legal para você, que seja uma técnica de distração, tá? Então, para um momento difícil que aquela pessoa está vivendo, o que que você pode usar como instrumento aí de distração para você poder ficar bem, né, durante essa semana? Então isso é muito interessante também. Ensinar ao paciente novas habilidades a serem praticadas durante a semana. Então, sempre, né, de comum acordo, colaborativamente, mas também, gente, propondo desafios. Porque se a gente deixar só para a pessoa também, dificilmente ela vai sair da zona de conforto dela, né? Então, isso aqui que eu aprendi, isso aqui que eu vou fazer. E aí também não, né? A gente não vai ter um efeito desejado, tá? Então, essas novas habilidades, elas também têm que ser pensadas por nós, né? Elas têm que ser, você tem que fazer com que aquela pessoa compreenda o seu objetivo e que ela tope isso como um desafio, né? Uma proposta de não, eu vou tentar para fazer diferente, eu vou tentar para fazer de um jeito bacana, né? Para que isso dê certo para mim, tá? Então, para tirar essa pessoa realmente da zona de conforto, né? E ela perceber que ela é capaz. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e que eu sempre falo, né? Que a princípio a gente trabalha com mini metas, e eu acho que eu já até falei isso para vocês. Mini metas são metas que são alcançáveis. Você não vai propor alguma coisa, algum desafio que você não tenha certeza que aquela pessoa possa alcançar, porque aí ela pode te trazer o efeito inverso, tá? E minar todo um trabalho que já foi feito anteriormente. Então, você vai propor alguma coisa, mas você tem que estar muito seguro daquilo que você está propondo, né, como desafio, e a pessoa, né, sabendo que aos pouquinhos ela vai aumentando essa meta, até ela chegar, né, a ela mesma propor, né, novos desafios. Tá? Então, isso é super importante também. Para a gente terminar aqui, então, os exercícios surgem naturalmente a partir da discussão de cada problema, né? Então, a gente não vai pronto para a terapia, mesmo que você releia suas anotações e que você tenha ideias, né? Então, assim, a gente tem que ter um bom repertório ali também de estratégias, né, para propor para esse paciente, mas ela tem que estar de acordo com aquilo que foi discutido durante aquela sessão e da proposta para aquela sessão. É importante planejar as prescrições dos exercícios, adaptando-os a cada paciente com base na conceituação do que mais irá ajudar. Então, isso quer dizer o quê? Claro que eu vou ter, né, dentro do meu repertório, algumas estratégias que eu acredito que sejam mais interessantes para aquela pessoa, tá? Então, que sejam mais eficazes, que sejam mais positivas, mais interessantes, né? E isso a gente vai fazer dentro da conceitualização, que eu vou explicar para vocês, né, na próxima disciplina, mas é o que orienta, né, o nosso trabalho dentro da TCC. E aí, dentre essas, né, esse aglomerado aí de estratégias que eu já separei para aquela pessoa, eu vou escolher aquelas que cabem naquele momento, ou aquela que cabe naquele momento, naquela proposta e naquilo que eu acredito que a pessoa esteja preparada para realizar durante aquela semana. Tá ok, gente? Sim, sim. Finalizamos essa aula. Ó. Certo, tá ok. Se olhar para a cara de vocês agora cansados, me deem um feedback. Todos vivos? Sim, então... Vocês estão com alguma dúvida, gente? Vivo é uma palavra muito forte. Ó.
Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, né, revejam aí esses slides, né, no começo da aula que vem a gente fala sobre de novo, tá? A gente pode tirar essas dúvidas, anotem, né, para não esquecerem. Né, eu falo demais mesmo, né, enfim. Mas hoje deu até para a gente fazer uma prática de mindfulness, então acho que foi bem legal. Né? Acho que a gente exercitar isso na prática para vocês verem, né, o que é possível fazer dentro da TCC, usando essa teoria, né, e fazendo com que a gente pense em coisas que a gente pensa o tempo todo, mas não para observar, né? A diferença é essa. E façam esse exercício durante essa semana, assim, pensem, né, observem os pensamentos de vocês, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Eu já mandei os slides, tá? Então, vocês já podem ir se adiantando aí, olhando, ok? Que aí a gente vai falar mais sobre as crenças centrais, os nomes delas e tudo mais. O que não nos impede de voltar aqui, tá? Nesse assunto de hoje. Tá ok? Ok, boa noite. Ok. Boa noite, gente. Bom descanso, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Para você Boa também. Boa noite, gente. Boa noite, tchau. Boa noite. Essa